Medo ou Conto das Duas Irmãs de 2003 é um filme coreano cheio de tensão e mistério e foi dito como um dos melhores filmes de fantasma dos últimos tempos. Mas a gente se pergunta, será que é tudo isso mesmo? Ainda me lembro ali por volta de 2004, quando o filme chegou nas locadoras e eu vi aquela capa icônica da família coreana com duas meninas aparentemente feridas e eu morria de medo de alugar o filme, mas eu acabei alugando e não me arrependi. Na trama, as duas irmãs, Soo-yeon e Soo-mi, voltam para casa após um longo período em um hospital psiquiátrico para morar com o pai e a madrasta. E a madrasta nada boazinha vai fazer da vida das duas meninas um verdadeiro inferno. Se fosse só isso, o filme tava bom, mas a casa esconde vários segredos e fantasmas sinistros que tornam tudo mais assustador. E parece que o único da história que não nota nada é o pai das garotas. O melhor desse filme coreano é que ele consegue passar toda a atmosfera, então a gente sente a mesma coisa que as meninas. Solidão, medo, tensão, tudo que elas sentem, a gente sente também. E essa é a magia do cinema. Com pouquíssimos jump scares, mas sempre na hora certa, não é aquele gratuito só para fazer você pular da cadeira. O filme é para fazer você pensar e tentar entender a trama. Não é aquele tipo de filme mastigado, então tem que pensar um pouquinho. É para quem gosta desse tipo de filme. O Conto das Duas Irmãs faz você prender a respiração e ao mesmo tempo não tirar o olho da tela. Eu gostei demais do filme, é a minha recomendação para você. Um filme oriental, coreano, bem diferente dos filmes americanos, nada contra. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, vem passar medo junto comigo. E se você já é fã aqui do canal, comenta aqui embaixo 7 dias. Como eu disse antes, Soo-yeon e Soo-mi voltam para casa após um longo período em um hospital psiquiátrico para morar com o pai e a madrasta. A nova esposa até tenta receber bem as meninas, que claramente não gostam dela e deixam isso bem claro, ignorando a mulher totalmente. Aliás, por esse momento a gente já tira as conclusões de que a relação das três não é nada fácil. Mais tarde, durante o jantar, Soo-mi e a madrasta discutem. A mulher sempre parece meio descontrolada e o pai das meninas dá 2 comprimidos para ela tomar. O que para mim já gerou uma estranheza na cena, porque dava a impressão de que o pai queria dopar a esposa, alguma coisa assim, tipo, fica quietinha aí, toma esses medicamentos. Foi uma cena que eu não entendi, pelo menos não naquele momento. Durante a noite, a madrasta ouve passos pela casa e a Soo-yeon ouve alguém entrando no quarto. A porta se abre e algum ser puxa o cobertor em uma cena de tirar o fôlego. Dá muito medo essa cena. Dá até pra se imaginar no lugar da Soo-yeon. É tenso. Soo-yeon então corre pro quarto da Soo-mi e as duas vão dormir juntas, porque a Soo-yeon tá morrendo de medo. E mais tarde a Soo-mi resolve dar uma volta pela casa pra ver se tá tudo certo. E eu não sei porquê, mas eu imagino que seja para ver se a madrasta tá por trás desse medo, já que ela temia que a madrasta fizesse da vida da irmã um inferno, então ela foi checar como estavam as coisas. O que eu com certeza não faria, porque a casa não é nada convidativa e dá muito medo sair andando por ela à noite, mas ok. Nesse momento, ela flagra a TV ligada num canal com aquele chiado que só quem teve TV analógica sabe que é irritante e em filmes de terror dá muito medo. Aliás, me segue no Instagram, lá eu posto algumas das minhas leituras de terror e acho que você vai gostar de acompanhar. Então me segue aqui no meu Instagram. Além disso, durante esse tour pela casa, a menina encontra um pacote muito estranho na geladeira com um monte de carne desconhecida.
Voltando para a cama, temos uma das cenas mais tensas do filme, em que a Sumi tem um pesadelo e logo depois de acordar, vê uma assombração, uma entidade, uma coisa bizarra que dá muito medo. Quem não fecha o olho se arrepia, porque essa cena é tensa. No dia seguinte, a Sumi repara que a Suyeon está menstruada. Exato. Só que ela também percebe que ela mesma também está. E adivinha quem também está menstruada no filme? A madrasta. Sim, todo mundo no mesmo dia. Isso é mega estranho. Mas tem uma explicação. No meio desse rebuliço todo, o pai das meninas até tenta ajudar, tenta se aproximar um pouco da Sumi, que parece que está mais revoltada com a presença da madrasta, porém ele não consegue se aproximar. A Sumi está irredutível, não quer falar com o pai, parece que tem alguma bronca dele. Tanto que o pai dela tem um confidente pelo telefone que a gente não sabe quem é. Aliás, é um dos mistérios do filme, com quem ele conversa e relata as coisas que estão acontecendo na casa. Eu fiquei imaginando durante o filme que seria o médico das meninas ou um amigo próximo do pai, mas a gente só fica sabendo no final. No fim de semana, o tio das meninas e sua esposa vão jantar com a família. O mais estranho desse cenário é que no jantar as meninas não estão. Só estão a madrasta, o pai e o casal que veio visitar. Só que essa cena é maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. As coisas vão ficando muito tensas, pois a madrasta começa a ficar muito histérica na mesa e rir muito e comentar algumas coisas assim de uma forma muito bizarra, dando a entender que ela teria lembranças em comum com esse tio, né, das meninas. Mas o tio fala que não lembra de nada e ela fica muito chocada e a tensão fica mais forte ainda no ar. Todos parecem chocados e assustados com a atitude dela. 한 번은 그런 일도 있었어요. 그거 뭐지? E o nível de tensão foi tão grande que daria pra cortar o ar com uma faca de cozinha. Sério, muito tensa essa cena. E pra piorar a situação, a visita tem um ataque epilético. Que na verdade, na hora, eu não entendi se era um ataque ou se ela estaria sendo possuída, mas eu acho que foi um ataque mesmo. E a madrasta entra em pânico total. Momentos mais tarde, depois que a visita vai embora, a esposa confessa ao marido que teve uma visão ali na casa e viu uma criança embaixo da pia. Naquela mesma noite, o pai encontra o pássaro da família morto na gaiola, mas não como se fosse de morte natural. O pássaro tinha sangue e tudo mais, ou seja, alguém matou o pássaro. Ele resolve então trancar a madrasta dentro do quarto porque ela está agindo estranho, e a madrasta vê ele enterrando o pássaro. Detalhe, o pássaro era dela. Ela fica muito nervosa, encontra uma saída e consegue sair do quarto. E é aí que a vingança começa, porque a madrasta desce as escadas, já vai até o quarto da Suyeon e obriga a menina a contar quem teria feito isso com o pássaro, mas a menina não fala nada, então ela tranca a Suyeon dentro do armário e a menina fica em estado de pânico total. Mas gente, essa casa deve ter uma madeira maciça, porque ninguém escuta nada nessa casa. A menina gritou, elas derrubaram o abajur e ninguém ouve nada, sabe? É muito estranho. Minutos depois, a Sumi resolve dar uma olhada na irmã, né? Ver o que tá acontecendo. E ela descobre a irmã dentro do armário, desesperada. Ela tenta consolar a irmã e tudo mais. E logo depois, o pai chega no quarto para falar com a Sumi. Eles têm uma discussão, ele pede que a Sumi conte para ele o que tá acontecendo, porque que ela tá agindo tão estranha. E ela finalmente confessa que a madrasta maltrata a Suyeon. Nesse momento o pai fica muito triste e acaba entregando a seguinte informação chocante, de que a Suyeon estaria morta. 수연이는 이미 죽었어.
이젠 정신 차려, 수미. Eu já tava ali desconfiada disso. E é muito estranha essa cena porque a Suyeon está lá do lado da Sumi, mas o pai não consegue ver. E a irmã entra em pânico e a Suyeon também entra em pânico e começa a gritar. Sim, a irmã morta começa a gritar. É muito tenso. O pai claramente percebe que a Sumi não está bem e resolve fazer um telefonema pedindo que alguém viesse na manhã seguinte para ajudá-lo, provavelmente para levar a Sumi de volta ao hospital psiquiátrico. Mas na manhã seguinte a Sumi já se esqueceu de tudo e tem alucinações sobre a madrasta matar a Suyeon e a colocar dentro de um saco. As duas têm uma luta corporal e a Sumi acaba perdendo. E é aí que a madrasta diz as seguintes palavras: sabe o que é bem assustador? Você quer esquecer algo, apagar totalmente da sua cabeça, mas você nunca consegue. Não vai embora, sabe? E isso te segue em todo lugar como um fantasma. Nessa altura do campeonato, nós já sabemos que é tudo da cabeça da Sumi, mas mesmo assim ainda tem aquele forte clima de tensão, aquele medo de não saber o que vai acontecer e dá muito medo de toda a situação e de, na verdade, você tá confuso e, na real, sei lá, as pessoas existem, quem tá louco é o pai, enfim. A gente entra em parafuso nessa hora. A Sumi tá lá caída, desmaiada, quando o pai dela chega e socorre a menina. Leva ela até a sala. E nisso, nós descobrimos que aquele saco que a Sumi estava imaginando, de fato ele existia. Só que dentro tinha umas bonecas. Ou seja, a Sumi ela não só tinha alucinações, como ela fazia coisas e se via naquela situação. Nesse momento, quando o pai retorna para a sala depois de ver o saco, a gente se depara com a madrasta no sofá, no mesmo lugar onde a Sumi estava. Mas espera aí, né? E é aí que a porta se abre e quem entra? A madrasta. Sim, temos um plot twist, minha gente. A madrasta entra, a Sumi fica chocada e aí a madrasta que estava no sofá se transforma na Sumi. 수미야. Mas não é nenhuma mágica. É a cabeça da Sumi que se via como a madrasta e naquele momento ela teve um choque de realidade e se percebeu como ela mesma novamente. Nesse momento temos a visão de todos os momentos em que na verdade era a Sumi o tempo todo. Inclusive foi ela mesma que matou o passarinho. A Sumi então é internada, o pai e a madrasta retornam para casa e nesse dia a Sumi lembra de tudo, como de fato ocorreu. E é aí que a gente entende o que se passou para que tudo isso ocorresse. Provavelmente a mãe das meninas estava doente ou algo do tipo, e o pai foi colocando uma enfermeira ali na família. Só que eles se envolveram, provavelmente tiveram um caso, e a mãe das meninas deve ter percebido e acabou atentando contra a própria vida dentro do armário da filha. Não posso falar aqui, ficar falando, especificando como foi essa morte, porque senão o YouTube vai acabar segurando um pouco o meu vídeo, então não vou entrar em detalhes. Só que nesse dia, a Suyeon acorda, vai até o armário e no desespero de tentar acordar a mãe, o móvel desaba sobre ela que não consegue se levantar. Todos na casa escutam um barulho assim, né, meio abafado, porque nessa casa ninguém escuta nada, né? E a madrasta vai olhar para ver o que é, que ela tá no andar de baixo e sobe, né? E chegando no quarto da Suyeon, ela vê que o armário tá em cima da menina e que a menina tá, assim, quase que sem respirar ali embaixo, pedindo socorro. Por quê? Além do peso do armário, das roupas, o corpo da mãe dela caiu em cima dela, então ela tava sufocando
naquela situação. Então a madrasta sai do quarto em choque e encontra com a Sumi no corredor, que resolve bem naquele momento discutir com a mulher, pedindo para que ela se afaste de todo mundo, que ela não fique na casa delas. Ela é muito direta e grossa com a mulher. Então a madrasta decide que não vai falar nada e ainda joga a seguinte frase: você ainda vai se arrepender desse momento. Claro que a Sumi não entende nada e a madrasta fica quietinha, fechando assim a sentença de morte para a irmã de Sumi. Suyeon então morre. Na verdade, pessoal, a Sumi, ela carrega um grande sentimento de culpa pelo que aconteceu. Ela queria ter estado junto com a irmã e ela não estava naquela hora. E de uma certa forma, ela relacionou as coisas. Ela sabe que a madrasta viu e que provavelmente não falou nada. E ela não conseguiu, assim, processar a informação, o que acabou levando ela a ter uma crise mental e ter que ser internada. Só que quando ela sai do hospital psiquiátrico, na verdade sozinha, né, porque a irmã já tinha falecido e tudo mais, chegando na casa, ela ainda tem alguns problemas, ou seja, ela se vê tanto nela mesma, como na irmã, como na madrasta, e é aí que ela começa a imaginar toda aquela situação. Então, no jantar, realmente era a Sumi, né? Não era a madrasta, porque, na real, só estavam na casa ela e o pai. Nem a madrasta estava, porque o pai achou melhor assim, né? Que a madrasta só voltasse depois que a menina mostrasse uma melhora. Então, todos aqueles momentos que a gente não entendia muito bem, que o pai queria dar um remédio para Sumi, que o pai queria dar um remédio para a madrasta, na verdade era para Sumi. Mas é claro, a madrasta tem culpa no cartório, ela foi muito má, né? Imagina você ver uma pessoa naquela situação e não ajuda, o que acabou levando à morte da menina. A madrasta até tentou falar com a Sumi naquela hora, né? Você vai se arrepender desse dia e tal. Mas não tinha como a Sumi saber, né? E infelizmente ela não conseguiu contar pro pai, né, a verdade, o que de fato aconteceu. Mas de qualquer forma, a irmã teve sua vingança, porque no fim do filme, o fantasma da menina volta para se vingar da madrasta. Gente, o finalzinho do filme, que trilha sonora maravilhosa. Assim, não é a melhor trilha que já teve, mas eu gostei demais, me tocou muito. Porque acima de tudo, eu acho que é um filme de terror, sim. Ele dá susto, sim, dá medo, tem muito suspense. Mas ele tem um drama, né? No final a gente fica triste com o que aconteceu, porque foi uma tragédia e quase que uma omissão de socorro, isso, por parte da madrasta, né? Foi muito complicado, muito triste mesmo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like. E se você já é fã do canal, comenta aqui embaixo 7 dias, tá bom? Domo arigatou gozaimasu e a gente se vê no próximo vídeo.